E aí, pessoal, tudo bom? Como vão as coisas? Espero que estejam todos bem. Logo, logo a gente volta à nossa rotina normal depois que passar tudo isso, né? Tá na hora já, né? Mas por enquanto a gente vai se ver por aqui. Vamos conversar um pouco sobre a matéria, né, que nós temos agora nesse bimestre. Bom, eu já havia pedido para vocês um trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. Pois então, é esse o tema da nossa aula hoje, Primeira Guerra Mundial, que foi um grande conflito que se estendeu de 1914 a 1918. Esse foi considerada uma grande guerra, porque ela envolveu todos os países do mundo, né? Não só um, dois, três, mas muitos países. E muita gente saiu aí, né, prejudicada com isso. E teve os que saíram vencedores, que se deram bem nessa guerra. Lembrando que essa guerra ela foi marcada pela disputa de mercado crescente, a rivalidade entre as potências europeias, que teve início na região dos Balcãs, sudeste da Europa. Ou seja, tudo começou nos Balcãs. Os Balcãs é uma região no sudeste da Europa. Aí no mapa a gente pode observar, tá vendo lá, olha, a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha e bem lá no sudeste da Europa, no sul da Europa, na parte de baixo, se encontra a região dos Balcãs. Balcãs é uma palavra turca que significa montanhas. Essa é uma região muito montanhosa, com muitos rios e acesso ali a vários mares, ao mar Adriático, ao mar Jônico, ao mar Egeu e ao mar Negro. Então, é uma região bem estratégica. Então, tudo começou aí, nessa região dos Balcãs, precisamente no país chamado Sérvia, que é aquele rosa no meio, né? Tudo começou ali. Mas vamos ver como que se desenrolou essa guerra. Para a gente começar a falar da Primeira Guerra Mundial, é importante a gente falar os antecedentes, ou seja, o que antecedeu o conflito. Como estava a Europa antes desse grande conflito, né? A Europa se encontrava num período efervescente, num período de tecnologia, de cultura, estava tudo muito bem, estava tudo muito ótimo. Esse período era chamado de Belle Époque, né? Uma palavra francesa, Belle Époque. Era um período em que a Europa vivia um período de paz, progresso tecnológico, né? Uma elevação no padrão de vida das pessoas. Estava tudo indo muito bem. E também, junto nesse período, estava um crescente nacionalismo. O que é o nacionalismo? Esse amor à pátria, esse sentimento de pertencimento, esse é meu país, né? Eu vivo por ele, eu morro por ele. Estava crescendo esse sentimento de nacionalismo na Europa toda, em todos os países. Além disso, também nesse período, estava uma forte busca por novos mercados consumidores e locais que fornecessem matéria-prima, uma vez que eles produziam muitas coisas, então alguém tinha que comprar, né? Para onde ia esses produtos? Eles tinham que achar mercado consumidor. Só que para produzir muito, eles também precisavam de matéria-prima. E de onde tiravam essa matéria-prima? Daí a busca de novos mercados, consumidor e fornecedores de matéria-prima, que a gente chama de imperialismo. Foi o que aconteceu, né, lá aí no início do século, onde a Inglaterra, a França, né, a Alemanha eram países que estavam ocupando outras regiões do globo em busca do quê? De matéria-prima. Ocuparam parte da África, onde retiraram parte da riqueza da África, né? Ocuparam lá a China, né? Parte da Índia, o próprio Brasil, Portugal vindo para cá, ocupando, retirando toda a matéria-prima para quê? Para levar para a Europa, para poder produzir produtos e comercializar. Então, eles começaram a invadir esses locais. Isso foi imperialismo, né? Então, a Inglaterra, a Alemanha e a França estavam à frente por conta da segunda revolução industrial, que estavam produzindo muito, ocupando outros lugares. Então, é importante a gente ter em mente essa questão do imperialismo, onde eles invadiam os países com o pretexto de levar uma civilização, de levar o conhecimento, só que balela,
né? Mentira. O interesse deles era o quê? No que o país tinha de riqueza para levar embora e depois vender para esse país. Eles não queriam ocupar o lugar, eles queriam só retirar o produto, levar embora e vender de volta. Então era isso que acontecia no imperialismo. As rivalidades entre essas potências, Alemanha, Inglaterra e França, cada dia mais aumentavam as rivalidades entre eles, porque estavam buscando mercado, buscando territórios, novas colônias, então eles começavam a, entre eles, uma rivalidade. Junto com isso, surgiram outros sentimentos, como eu falei para vocês, a questão do nacionalismo. Um sentimento nacionalista que a gente pode destacar aí, aliás, dois, até três que eu coloquei aí, é o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. O que é essas palavras? O pan-germanismo quer dizer todos somos alemães. Ou seja, a Alemanha ela queria anexar parte da Europa Ocidental onde viviam os germânicos. Então, onde o povo germânico está, a Alemanha também é nossa. Então, eles queriam ocupar aquelas regiões onde viviam os germânicos. Os pan-eslavismo também era a união da Europa Oriental, ou seja, os eslavos que moravam naquela região tinham interesse em se tornarem independentes e juntar tudo no único país. Todos os eslavos no único país. Sendo que essa região, onde morava a maioria dos eslavos, ela era controlada pelo Império Austro-Húngaro. E eles queriam ser independentes, os eslavos. E só tinha um país independente ali, que era a Sérvia. Então a Sérvia encabeçou o movimento para libertar os outros países e formar um grande estado chamado a Grande Sérvia, com todos os países independentes e os eslavos vivendo junto. Junto com isso, o Império Russo estava de olho, porque o povo russo é de origem eslava. Então o Império Russo também estava de olho naquela região, querendo ajudar os seus irmãos eslavos a se tornarem independentes. Será que era só isso? Claro que não. Ele tinha um interesse econômico naquela região. Por quê? Como eu disse para vocês, a região dos Balcãs, aquela região montanhosa, ela fazia fronteira com vários mares. Mar Adriático, Mar Jônio, né? O Mar Egeu, o Mar Negro. Ou seja, para a Rússia, a passagem seria liberada por ali, para ter acesso aos mares e ir para os outros continentes. Para eles seria ótimo. Então, o Império Russo começou a ajudar também a fornecer materiais, fornecer ideias para a Sérvia conseguir juntar os países e se tornar independente. Junto com isso, nós temos aí o revanchismo francês. O que é esse revanchismo? Revanche, é isso mesmo, é dar o troco. Revanche é dar o troco. Eu perdi, eu quero um revanche, eu quero dar o troco. Ou seja, qual que era o revanche aí? A França, durante uma guerra que teve com a antiga Prússia, que hoje é chamada Alemanha, tiveram uma guerra. Nessa guerra chamada Franco-Prussiana, a França perdeu um território chamado Alsácia e Lorena, que era uma região, e era uma região riquíssima em carvão e ferro. Quando tem essa guerra entre a França e a Prússia, que é a Guerra Franco-Prussiana, o que acontece? A França perde essa região. Só que eles não ficam satisfeitos. Eles querem tomar a região de volta. Eles querem dar o troco para a Alemanha. Então, esse revanchismo francês, junto com o pan-eslavismo e o pan-germanismo, aumenta as tensões. Os países começam a se estranhar. Aumenta essas tensões. Essa região que eu disse para vocês, da Alsácia-Lorena, está aí no mapa. Olha, a Alemanha, você percebe a França em verde. E aí eu fiz um círculo para mostrar a região da Alsácia-Lorena. Vocês percebem que o mapa da Alemanha adentra um pouco a França? Isso mesmo. Essa parte que a Alemanha se apoderou pertencia à França, que perdeu na guerra. Então, começa o quê? A formação dos blocos aliados. Eles começam a se juntar, os países aí, para se ajudarem e se autodefenderem de uma possível guerra.
a guerra ainda não tinha começado, né? Não começou a guerra e depois formou uma aliança. Não, aliança é uma coisa política, é algo que vai sendo construído durante todo esse período. Então, eles constroem essas alianças. Quais são as alianças ali? Tríplice Entente. Hoje pode-se dizer Tríplice Entente. É isso mesmo. É uma palavra francesa. Entente é acordo, que era liderado pela França. Então, era Rússia, Inglaterra e a França, que era chamada de Tríplice Entente. E a outra era a Tríplice Aliança, que era encabeçada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Percebam aí, olha, que a Áustria-Hungria está no centro, a Alemanha é interessada também e a Itália. São os países que têm interesses em comum. Então, eles fazem um acordo entre eles para se autoprotegerem, se defenderem e atacarem uma possível guerra. Aí eu fiz né, uma tabelinha para vocês perceberem o que era que estava em jogo, quem brigava com quem, lembrando sempre do contexto lá, tá? Que era o imperialismo, né? Que eles queriam ocupar regiões para ter mercado consumidor e matéria-prima, e né, que é o neocolonialismo, que é essa nova forma de colonização. Então essas foram as causas aí. Então, o que era? Olha lá, Alemanha versus Inglaterra. Tanto a Alemanha quanto a Inglaterra estavam interessadas no mercado consumidor. Então, as duas brigavam por um mercado consumidor, queriam vender produtos. Depois, em segundo, Alemanha e Itália versus Inglaterra e França. O que os dois, né, os quatro países queriam aí? Novas colônias, o imperialismo, queriam novas terras para poder retirar produtos e levar para o seu país. Em terceiro, Alemanha versus França. O que a Alemanha brigava com a França? A região da Alsácia-Lorena. Eles queriam aquela região que era rica em carvão e ferro. Então, a Alemanha e a França estavam ali interessadas nisso. E, em seguida, ali o quarto era a Áustria, a Hungria e a Rússia, brigando pela região eslava onde moravam os russos, onde eles queriam que os eslavos que moravam na Sérvia, em toda a Áustria-Hungria, se tornassem independentes. Né? Juntando tudo isso, vocês percebem aí que, olha, a Alemanha praticamente está em todos. Só não vai estar lá embaixo, que não era interesse dela, a região ali dos eslavos. Mas nos outros três, a Alemanha está em todos. Olha como a Alemanha já está à frente do conflito e querendo abraçar o mundo, porque a Alemanha estava no período de desenvolvimento. Tinha um grande exército a Alemanha, um exército muito grande. Estava no período de tecnologia, querendo novas colônias, novos consumidores. Então a Alemanha estava total ali. E aí foi dar de frente com a Inglaterra, porque a Inglaterra era também uma grande potência. Então, formando esses blocos, a gente tem aí a Tríplice Entente, né? E a Tríplice Aliança, ok? Lembrando que a Tríplice Entente era a Inglaterra, a França e a Rússia. E a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria. Junto de tudo isso, esses países, naquele período da Belle Époque, né, estavam ali produzindo muita tecnologia nova. Inventaram naquele período o telefone, o rádio, o cinema, o avião. Então, olha quantas coisas boas a tecnologia pode produzir. Isso estava deixando a população alegre, contente, feliz, polvorosa, né? As noites culturais, as festas, estava tudo muito bom. Só que essa mesma ciência que produzia essa tecnologia boa, que até hoje a gente tem, graças a elas nós temos os smartphones, né? Temos aí o cinema, o entretenimento, aviões. Então, tecnologias são boas. Mas essa mesma tecnologia também começou a desenvolver tecnologia de armamentos, ou seja, metralhadoras, bombas explosivas, gases tóxicos, lança-chamas, e todos eram extremamente mortais. Por que eles estavam produzindo isso? Como eu disse para vocês, esses países viviam em tensão constante.
né? Então, eles tinham que se defender se caso houvesse uma guerra. Então, todos começaram a produzir tecnologia de armamento, ou seja, isso virou um barril de pólvora. Ia chegar uma hora que isso ia para os ares. Então, junto com essa tecnologia, desenvolveu todo esse material mortal. Esse período é conhecido na Europa, na história, como o período da paz armada, ou seja, tinha uma paz, estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas nessa paz eles estavam construindo armas, produzindo através da indústria da morte, né? Então era uma paz armada, é uma paz, mas estou aqui me precavendo se caso haja uma guerra, eu estou pronto. Qual foi o estopim da guerra, né, que fez a guerra eclodir? Eclosão. Qual foi o estopim? Que foi o ponto fundamental, que já estava tudo pronto, formados os blocos, tinha os armamentos, né? Faltava o quê? Um motivo. Faltava um motivo para um país invadir o outro e começar a guerra. Estavam esperando isso. O motivo foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono austro-húngaro. Sua esposa também foi assassinada nesse dia. Eles tinham de fazer uma visita a Sarajevo, ver questões administrativas, questões políticas e econômicas, né, na Sérvia. E depois dessa visita, desse trabalho, parte política e econômica, o herdeiro lá, né, o arquiduque Francisco e a sua esposa, resolveram fazer uma passeata pela cidade em carro aberto, para mostrar ali para os rebeldes que estavam querendo que os outros países se tornassem independentes, quem mandava era a Áustria-Hungria e não era a Sérvia. Mas nesse exato momento em que ele estava andando, né, com o automóvel ali pelas ruas, ele foi interceptado, levou um tiro de um rapaz chamado Gravilo Principi. Ele era estudante sérvio, membro de um grupo armado nacionalista, que queria a independência da Bósnia e outros países da região. Então, ele mata o arquiduque Ferdinando e mata a sua esposa. Isso foi o ponto que eles precisavam para começar a guerra. A Áustria-Hungria rapidamente reagiu contra a Sérvia. Fez o quê? Ativou as políticas de aliança. Quem que era aliado à Áustria-Hungria? Alemanha e Itália. Então falou, olha, mataram o herdeiro do trono. Eles querem porque querem se tornar independente. O que nós vamos fazer? Ativam a política de aliança e começa a guerra. Aí nós vemos as duas pessoas, dois personagens envolvidos nesse conflito inicial que deu o início à Primeira Guerra Mundial. O arquiduque aí à esquerda, Francisco Ferdinando, e o Gravilo Principe, que era o estudante aí, o nacionalista que cometeu o assassinato. Aí começou a guerra. Aí nós temos uma sucessão de acontecimentos, né? A guerra a gente pode dividir ela em três fases. A primeira fase a gente chama a guerra de movimentos, onde as tropas estavam se movimentando, saindo de um lugar para o outro e se posicionando para começar o conflito. Nós temos a segunda fase, que é a fase da guerra de campo, de trincheira, onde os soldados combatiam corpo a corpo, uma fase muito sangrenta e uma fase de grande desgaste para os soldados. E a terceira fase é decisiva, é a entrada dos Estados Unidos na guerra, de outros países e a saída da Rússia. Então, essas são as três fases da guerra. Então, a primeira fase foi de 1914 a 1915. Isso, nesse um ano, coloquei aí um calendário de datas para vocês. Dia 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia e invade, né, a Sérvia com a ajuda da Alemanha. No dia 29, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza as suas tropas em direção à Áustria e à Alemanha. Ou seja, enquanto a Áustria vai até a Sérvia com seus soldados, a Rússia vai até a Alemanha.
e a Áustria com os soldados dela. Olha só quando começam os movimentos, um vai atrás do outro. A Alemanha declara guerra à Rússia e também à França. E aí, dia 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. Aí, dia 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Olha como os países aliados começam a declarar guerra ao outro, né? Porque um invade, vamos invadir também. Então, se eu tenho armamento, tenho soldados, eu não vou ficar calado, não vou deixar invadir meu país. Então, começa esse movimento de um invadir o outro e começa a declaração de guerra. Na segunda fase, que foi de 1915 a 1917, a frente ocidental foi marcada pela Guerra de Trincheiras. Como eu disse para vocês, esse período foi o período da Guerra de Trincheiras, aonde os soldados eles escavavam ali grandes buracos de 2, 3 metros de profundidade e ficavam ali para se defender e para atacar. Só que essas trincheiras, gente, era um local que eles ficavam dias, semanas, meses naquele lugar, sem sair. Dormia ali, comia ali, defecava ali, fazia xixi ali. Ali tinha rato, ali tinha gente morta. Era um lugar assim horroroso, né? E passavam dias e dias naquele local. Então, e os soldados começaram a ficar doentes, começaram a ficar, né, debilitados, desgastados, porque a guerra de trincheira foi uma guerra tensa, né? Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão ele impunha decessivas derrotas ao exército russo, porque o exército russo não era tão treinado e o alemão era preparado, né? E tinha muitos soldados. Mas mesmo assim, eles não conseguiram conquistar a Rússia, porque a Rússia é um grande país. Não conseguiram, apesar de derrotar muitas vezes, não conseguiram derrotar a Rússia. Aí eu coloquei para vocês algumas imagens dos combatentes na guerra de trincheira. Olha como vocês percebem, eram esses buracos, essas valetas pequenas, mesmo estreitas, aonde eles ficavam ali e dali eles combatiam, né? Pode observar no que está em cinza, lá no finalzinho tem pessoas caídas no chão, que é pessoas mortas, o soldado ali se preparando para entrar em combate com o inimigo. Então, é assim, era material humano, é gente que está ali, não é robô. Então, é complicado, né? Os Estados Unidos entra na guerra, gente. E a entrada dele é decisiva, hein? Porque, olha, em 1917, os alemães fazem o quê? Eles colocam que se algum país ajudasse o inimigo deles, eles também invadiriam e atacariam. O que aconteceu? Eles fizeram isso com os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos eram um grande parceiro da Inglaterra. Fornecia suprimentos, fornecia armamentos e a Alemanha não gostou nada disso. Não está certo isso. Eles fazem o quê? Eles bombardeiam o navio que está sendo lá dos Estados Unidos e vindo para a Inglaterra. Então, o submarino alemão bombardeia os navios os americanos e aonde os Estados Unidos fala, não, peraí, nós não estamos na guerra, mas já que você quer, nós vamos entrar. Então, os Estados Unidos entram na guerra. No dia 6 de abril de 1917, eles declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Aí, o que eles fazem? Além deles enviarem agora suprimento e armamento, eles enviam um grande volume de soldados, navios, aviões que vão para a guerra. E eles têm tudo isso. Eles estão com fôlego, porque até então os soldados estão preparados, os soldados não estavam na guerra, estão com força. E quem estava na guerra já há 3 anos já está cansado, os países já estão debilitados. Os Estados Unidos vem como um gás para essa guerra. Então, por isso que a entrada dele é decisiva. Ele chega no final da guerra já para acabar com ela. E aí, a vitória da Tríplice Entente, né, entente, é garantida, porque os Estados Unidos chegam com toda a força para essa guerra. Aí inicia a terceira fase, com a entrada dos Estados Unidos, e ainda para ajudar, quando os Estados Unidos entra na guerra, o que acontece?
a Rússia sai da guerra, que era aliada da Alemanha e da Itália. A Rússia sai por quê? Lá na Rússia está acontecendo problemas, está tendo uma revolução russa, né? As pessoas estão brigando, querendo tirar o czar do poder. Então a Rússia está pegando fogo. Então a Rússia não pode deixar o país dela pegando fogo e entrar numa guerra. E aí a população criticava a Rússia na guerra. Enquanto o país está aqui se matando, tendo revoluções, vocês estão na guerra. Então a Rússia sai para cuidar do seu país. Faz um acordo com a Alemanha, para a Alemanha não atacar eles, e eles também não atacam a Alemanha. E ele faz o quê? Sai da guerra. Aí a Tríplice Aliança fica mais fraca. Aí fica só quem? Alemanha, Itália e alguns países menores. Aí, gente, vai chegando o fim do conflito, né? Em 1918, os franceses e americanos, eles desferem vários golpes sobre os aviões alemães, né? E os alemães já não conseguem tanta resistência, não conseguem. Eles acabam ali se rendendo. E aí o que acontece? A velha monarquia alemã, que era controlada ali pelo Kaiser, que era uma espécie de governante, cai. Eles estabelecem uma república, a República de Weimar. Weimar era uma cidade onde eles se reuniram para mudar a forma de governar. E aí eles assinam documentos que põem um termo oficial à guerra, para encerrar de vez essa guerra. Aí a ofensiva dos aliados contra a Alemanha para acabar com a guerra, chegando com tanque de guerra, com muitos soldados, e aí detona a Alemanha total. Aí os Estados Unidos consegue desequilibrar essas forças da Alemanha e consegue colocar fim nessa guerra. Aí tem essa reunião, assinam os termos e eles fazem um tratado chamado Tratado de Versalhes, que impõe à Alemanha várias, né, imposições. A Alemanha é a culpada da guerra, que é ela que liderou, ela que queria, ela que começou, né, todo esse auê da guerra. Então, o que eles fazem? Olha, Alemanha, como você é culpada pela guerra, nós vamos fazer o seguinte: você vai devolver a Alsácia-Lorena à França e vai ceder ainda as minas de carvão por um período de 15 anos do seu país. Além disso, o que você também vai fazer, senhora Alemanha? Você vai ceder suas colônias, submarinos e navios à Inglaterra, à França e à Bélgica. Ou seja, tudo que a Alemanha tinha, navio, submarino, colônia, ia dar tudo para a França e para a Inglaterra. Entregar tudo, né? Segundo, você vai pagar aos vencedores o título da indenização 33 bilhões de dólares. Ou seja, olha o tanto que ela teve que pagar de indenização. Nem dinheiro a Alemanha tinha, teve que arrumar dinheiro para poder pagar os gastos que os países tiveram com a guerra, né? Reduzir o poderio bélico, ou seja, parar de produzir arma. Chega de produção de arma. O que você tem é uma quantidade X, não vai ter mais que isso. Proibiu a Força Aérea de produzir armas aéreas também. E proibiu de ter o exército de 100 mil homens, né? Não podia ter mais que isso. Quais foram as consequências da guerra? Olha só quantas coisas ruins a guerra causou. Os países ali, eles ficaram debilitados com a guerra, debilitados. Morreu um grande número de pessoas, né? Ali de 100 até 63, 100 soldados, de cada 100 soldados, 63 pertenciam à força da Tríplice Entente. O número de mortos atingido pela guerra chegou a 5 milhões aproximadamente. Durante o conflito, 5 milhões de pessoas morreram ali no conflito, fora os civis. Civis é aquelas pessoas que não têm nada a ver, né? Nessa história toda, os Estados Unidos saiu ganhando por quê? Ele chegou no final, então ele forneceu produto, ele estava ganhando dinheiro. Então, os Estados Unidos acaba apontando como uma grande potência, né? E a Rússia sai da guerra também, ela acaba não perdendo, sendo prejudicada muito, ela acaba saindo, ela acaba lá tendo uma revolução socialista e começa também a surgir como uma outra potência, numa outra forma de política, né? E na Alemanha, na Itália, começa a surgir alguns regimes, né? O nazismo, que nós vamos ver logo logo, e o fascismo. Então tudo isso começa a surgir nesse final da guerra.
Além disso, gente, a fome, doença, né, foram responsáveis por 80 em cada 100 mortes de civis. Ou seja, 80 pessoas comuns, como nós, morreram na guerra, sem estar nela e sem participar dela. A guerra ainda destruiu a vida industrial, destruiu a vida comunitária, cidades, aldeias, né? Fechou escolas, fábricas, estradas, ferrovias. Gente, uma guerra, ela nunca é bom. Sempre alguém sai perdendo. E quem sempre perde muito com a guerra é o povo, é a população. Que é a população que acaba sendo mais prejudicada. Quem tem o dinheiro consegue se reerguer rapidinho, muda, dá um jeito. E quem não tem? Morava naquele lugar. Olha as imagens que nós estamos vendo aí. Uma família desolada, a mãe com seus 2 filhos, sem nada. Olha ali, ó, uma residência, uma fábrica ou uma escola destruída. Era assim que ficou os países. Os países ficaram arrasados. Aí nós temos 2 mapas de como ficou a Europa, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Nós temos aqui, olha, se vocês observarem o mapa, lá na região dos Balcãs, a Áustria, a Hungria, né, a Sérvia, a Romênia, a Bulgária, olha poucos países, e a Rússia. Quando você olha em 1919, olha quantos países surgiram, ou seja, eles desmembraram, surgiram novos países por conta daquela briga nacionalista de se tornar independente, eles conseguiram aí se tornar independente. E olha a região da Alsácia-Lorena ali onde eu mostrei para vocês, entre a França e a Alemanha, que pertencia à Alemanha, agora passou a pertencer à França. O Brasil, nessa guerra, teve uma participação muito pequena. Qual foi a participação do Brasil? Como o Brasil não tinha soldados preparados, não tinha, né, um armamento, o que aconteceu? Eles ajudaram com a parte médica e suprimentos, né? Por uma pressão popular forte aí, o presidente Venceslau Braz e declara a guerra à Tríplice Aliança, lógico, né? Estão aliados aqui à Tríplice Entente, a qual os Estados Unidos entrou, ele não ia entrar contra os Estados Unidos, ele entrou a favor dos Estados Unidos, e eles forneceram ali alimentos e ajuda médica para ajudar a curar os soldados. Então, o Brasil tem uma participação dessa forma na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda vai ter uma participação mais efetiva, mas na Primeira foi essa participação. Tudo isso, gente, deixou o quê para a Alemanha? Um gostinho de quero troco. A Alemanha não ficou satisfeita, viu? Com essa divisão, perderam tudo, tiveram que pagar um monte de coisa. Então a Alemanha começa com esse sentimento de revanche. Na hora que der certo, eu vou dar o troco. Nós vamos dar o troco. Então a Alemanha ficou com aquele sentimento de dar o troco. Esse time da Alemanha é o que vai causar e vai despontar aí os motivos da Segunda Guerra Mundial, que vem logo em seguida, que é a nossa próxima conversa aí nas próximas aulas. Ok, pessoal? Bom, por hoje aqui acho que já deu. Assim que chegar aos novos assuntos, a gente vai desenrolando mais nas próximas aulas, ok? Até mais, pessoal!